Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, a gente tem bastante coisa para falar da fase de playoffs, tanto do masculino quanto do feminino, e tem uma sessão que volta com tudo nessa edição. Vocês fiquem ligadinhos aí porque tem bastante novidade, bastante coisa para a gente comentar. Então a gente não vai perder tempo e vai começar direto no playoff de quartas de final do masculino, que a gente ficou de falar já desde a semana passada, lembra? Que a gente não pôde falar porque o jogo foi gravado, foi ao ar no mesmo dia que a gente já tinha gravado o programa, mas eu prometi a vocês, promessa é dívida, a gente vai estar falando aqui do final aí dessas quartas de final, né? A gente já tinha comentado a primeira rodada e agora vai falar da segunda. Pois é, a gente começa falando do Rio e o Minas, né? Que era um embate extremamente esperado e que acabou não tendo a mesma competitividade que a gente esperava. O Rio fechou em 2 jogos a 0 e no segundo fez 3 a 0 no Minas, com parciais de 19-25, 19-25 e 22-25. O maior pontuador do jogo foi o oposto Wallace, só para variar, né, com 20 pontos. E quem levou o Viva Vôlei para casa foi Maurício Borges, que começa a mostrar que está ganhando o ritmo de jogo novamente. Ainda falta muito para ele chegar aos 100% da sua forma física. Confesso que mesmo que o Rio chegue à final, não sei se ele consegue chegar aos 100% ainda na Superliga, mas já melhorou bastante e já começou a dar uma encorpada ao time do Rio de Janeiro, que ressente, né, de uma maior qualidade nessa posição, visto que o Penchev, o búlgaro, que foi contratado aí a peso de ouro, não vingou na equipe. Então 2 a 0 para o Rio, Minas eliminado. O segundo jogo, outra eliminação. O SESI venceu por 3 sets a 1 o Vôlei 1 Itapetininga. As parciais foram bem apertadas, hein? 24-26, 28-30, 25-22 e 17-25. Acho que o SESI, né, fechou a série em 2 jogos a 0, mas o Vôlei 1 Itapetininga fez um campeonato muito digno, né? Foi uma equipe que veio agora da Superliga B, né? Acabou de subir e fez aí jogos equilibrados, né? O SESI foi o primeiro colocado na fase de classificação, então fez grandes jogos. Isso é muito bom para o voleibol, a gente vê novas equipes aparecendo com um investimento sério, né? Que pensam mesmo a longo prazo e querem fazer um trabalho bacana. Então, assim, parabéns à galera de Itapetininga. A gente torce para que o projeto continue por muitos e muitos anos e que isso sirva de inspiração. Muito bacana. O maior pontuador do jogo foi o oposto Alan, com 22 pontos, e o Viva Vôlei foi para Lipe, também voltando aí de mais uma contusão. Lipe está naquela melhora, machuca, mas agora o Lipe parece que está reencontrando a melhor forma também e fez um jogaço. Maringá e Sada Cruzeiro, depois aí de um jogo disputadíssimo, né? No domingo, o Cruzeiro cresceu em quadra, falou assim, não, peraí, vamos botar os pingos nos is, quem manda aqui somos nós, e fizeram 3 a 0 assim, sem muita dificuldade, em parciais de 19-25, 21-25 e 17-25. O maior pontuador do jogo foi o central Isaac. Pois é, Isaac fez 15 pontos e quem levou o Viva Vôlei para casa foi o ponteiro Sander. Pois é, aí o jogo trouxe aí uma notícia triste para os cruzeirenses, né? Porque o Sander realmente está de saída, está jogando essa temporada aqui no Brasil, fazendo uma temporada sensacional. Muito tempo não vi o Sander jogar tão bem, mas ele está de partida do Dinamo de Moscou. Ele vai para a Rússia na próxima temporada. A galera do Cruzeiro está bem triste e já começa a se movimentar para buscar um sucessor a isso, mas a gente vai falar mais para frente no programa. Agora, o último playoff de quartas de final, envolvendo aí o Vôlei Renato Fubic Taubaté, pegou fogo, né? Depois de Taubaté vencer o primeiro jogo ali, disputadíssimo, a gente teve o segundo e o Vôlei Renato se impôs e fez 3 sets a 1 dentro de casa. Parciais de 25-23, 20-25, 25-15 e 25-20. O maior pontuador da partida e Viva Vôlei foi o ponteiro Bruno Temponi, que fez 20 pontos. O jogo foi muito interessante. Eu gosto muito do levantador argentino que joga lá no Vôlei Renata, lá em Campinas, né, o Gonzalez.
Ele dá uma velocidade incrível, usa muitos centrais, né? O oposto, o canhotinho Daniel também tem jogado muito bem. E o Tempone entrou matando o jogo nessa partida. Assim. Virou tudo, triplo, duplo, porque tudo que era bloqueio que ele veio na frente, ele virava, fez empate-daço, mereceu realmente o viva voto. Né? E aí fomos para o terceiro jogo, tudo igual entre as duas equipes. E aí em Taubaté mostrou sua força. O Conte jogou o tempo todo como titular, né? A gente teve aí o Douglas Souza poupado, né, com problemas físicos aí, e o Conte fez a melhor partida das poucas que ele jogou na Superliga, diga-se de passagem, a melhor partida dele, jogou muito, fez 23 pontos, a pontuação de oposto, né? 23 pontos e acabou levando para casa o Viva Voto. Com isso, Campinas desclassificado e Taubaté. Então a gente vai ter nas semifinais aí os jogos entre Sesc Rio de Janeiro e Sesc São Paulo e o outro confronto entre o Taubaté e o Saber Cruzeiro. Gente, jogos que não dá para cravar quem vai ganhar, é impossível, não tem como, jogos muito iguais, às vezes uma equipe ou outra com uma pequena vantagem, mas se você jogar, você não pode perder. Fica ligadinho que daqui a pouco a gente vai falar da agenda e você vai saber como acompanhar esses jogos, vai estar eletrizante. Já no feminino, a gente teve na última segunda-feira os primeiros jogos da semifinal. Depois de umas quartas de finais eletrizantes, eu confesso que todo mundo esperava um pouco mais dessas semifinais, mas não foi o que aconteceu. No primeiro jogo da noite, o Praia, mesmo jogando fora de casa, passou o carro no SESI Vôlei Bauru. 15-25, 15-25 e 25-20. Foi impressionante como o Praia jogou bem, jogou coeso, jogou unido, jogou taticamente muito bem aplicado. Talvez uma das melhores partidas do Praia na Superliga. E do outro lado o Bauru sentiu. Jogando em casa, jogando no Caldeirão, que é lá o ginásio de Bauru, né? Todo mundo fala que a torcida lá tem uma força muito forte. As meninas de Bauru sentiram. Não teve Tiffany, não teve Juf, ninguém conseguiu resolver a partida. Né? A recepção não funcionou, foi quebrada diversas vezes, o saque praiano estava muito bom e quebrou a recepção de Bauru, e tanto a Tiffany quanto a Juf, que são as duas grandes forças no ataque de Bauru, não conseguiram passar, na maioria das vezes, pelo bloqueio imenso que o Praia Clube tem aí com Fabizona, Carol, a própria Lloyd, que é uma das levantadoras que eu conheço que melhor bloqueio, né? A Fawcett, que é uma gigante. Então, é um bloqueio muito forte e Bauru acabou sentindo. A maior pontuadora do jogo foi a oposta, Nicole Fawcett, com 18 pontos. E o Viva Vôlei foi para a Michelle. Gente, Michelle fez um partidaço. Há muito tempo eu não via a Michelle jogar daquela forma. Passou tudo que podia e que não podia. E o que mais chamou a atenção, virou muito no ataque. Ela, que é uma ponteira de preparação, está ali para dar volume, acabou sendo uma das maiores pontuadoras da partida e pontuando bastante. A nota engraçada foi uma entrevista dada pela Tiffany no final do jogo, e o repórter perguntou a ela: você sabe quantos pontos você fez da partida? Ela: não, você fez 8 pontos. Ela só levou um susto, porque está acostumada a fazer muitos pontos e realmente o Bauru não jogou nessa partida. Né, a gente vai ter a segunda partida agora lá no Praia, né, o Praia deve vir mais forte, mas tudo pode acontecer. A gente viu o que aconteceu na semifinal entre Rio e Bauru, né, o segundo jogo o Rio passou por cima do Bauru, chegou no terceiro, o Bauru virou e ganhou na casa do Rio de Janeiro. Então a gente não pode cravar que o Praia vai fechar a série em 2-0, mas que é bem favorito, isso a gente não tem como negar. Na outra semifinal, o primeiro set foi eletrizante, equilibradíssimo, e olha que o Osasco jogava fora de casa contra o líder da competição, né? Jogava contra o Minas, a grande sensação, fez o primeiro set espetacular e venceu por 26-24. E aí todo mundo, oba, jogão de 3-7-2, altíssimo nível. Não foi o que acabou acontecendo. Nos sets seguintes, o Minas se reencontrou e mandou no jogo, vencendo por 25-15, 25-17 e 25-13. Ou seja, o Osasco jogou apenas o primeiro set, arrumou as malas e foi embora para casa. Não tinha como
o Minas passou por cima mesmo. Gabi deu um show, foi a maior pontuadora com 17 pontos, agora show. Quem não só deu nessa partida, mas como tem dado toda a temporada, foi Macris. Macris levou para casa o Viva Vôlei e eu até postei nas redes sociais logo depois do jogo, falei, Zé Alberto, abre o olho. Essa menina tem que estar na seleção, gente. Ela foi preterida pela Dani Lins no último campeonato mundial, eu praticamente não concordo, a Dani não estava nem em forma, mas o Zé sabe o que faz. Só que agora ela tem um lugar lá, ela pode até não ser titular, muitos já defendem até a titularidade da Macris. Mas eu até aceito que ela não seja titular, mas ela não pode estar fora do grupo da seleção. A menina está jogando com uma velocidade abismal. Ela fez 2 bolas para saída com uma mão apenas que o meu queixo caiu. Está jogando muito e a Macris levou o Viva Vôlei merecidamente. É o campeonato dela, ela que já foi 4 vezes considerada a melhor levantadora da Superliga. Essa Superliga agora tem sido pra lá de especial. Então daqui a pouco a gente vai para a agenda e aí a gente vai falar da segunda rodada que vai acontecer já na próxima segunda-feira, né? Então todo mundo atento aí, que já eu falo direitinho para vocês. Mas, depois de falar dessa Superliga toda, a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram para nós no Conexão MDV. A conexão de hoje com a pergunta do Felipe Tobias. E ele diz assim: como vão ficar o SESC e o SESC São Paulo com as mudanças do governo federal? Felipe, muito boa a sua pergunta, mas a resposta é bem difícil, assim, a gente não sabe. Pelo que a gente tem ouvido falar do mercado de atletas, né, que está já bem mexido, engraçado que no masculino que está atrasado a competição em relação ao feminino, eu esperava que o feminino já tivesse em ebulição. Apesar de a gente ter algumas notícias do feminino, o masculino está a todo vapor. Então, pelo que eu tenho ouvido falar, em termos de contratação dessas 2 equipes, no masculino, parece que o budget vai continuar mais ou menos o mesmo, porque a galera está contratando com pressão. Então, assim, a gente espera que continue, né? Porque o esporte tem que ser valorizado. E aí eu não vou entrar no mérito de discussão se o dinheiro tem que ir para o esporte, tem que ir para outro lugar. Não vou entrar, vou falar como pessoa do esporte. Eu torço para que continue. Mas assim, a princípio parece que não vai afetar as equipes de voleibol, tá? Só que a gente não tem como cravar isso ainda, porque nenhuma contratação pode ser oficializada ainda por causa do período de competição, contratos vigentes, então a gente não tem certeza. Mas parece, o SESC já tem algumas contratações, a gente vai falar nisso ainda hoje, e o SESC também já está se movimentando, então a gente torce para que continue assim. Bom, a Amanda Marques pergunta qual será o futuro de Kocherleva. Então, Amanda, a gente tem ouvido falar muito, né, que na Europa o campeonato italiano ainda está acontecendo também, assim como no Brasil, e lá eles abrem uma janela de transferência para essa fase final. Então, como o Rio já foi desclassificado, cogita-se muito o nome da Kocherleva em algum time de lá. Não vou cometer o risco de chutar aqui porque a gente não tem nada certo, mas ela está sendo cotada para jogar a fase final da Itália. Se ela vai ficar lá para a próxima temporada ou vai voltar para o Rio, não se sabe. Eu acredito que ela não fique no Rio de Janeiro. Acho bastante difícil a Kocherleva ficar, mas é muito difícil cravar agora. Eu acredito que ela está se recuperando, né? Ainda não está 100%, mas está se recuperando. Teve uma recuperação muito grande aqui. Inclusive, ela fez uma postagem essa semana nas redes sociais, agradecendo a comissão técnica, as jogadoras, a torcida, que ela falou que teve muito apoio. Então, assim, ela gosta muito, é apaixonada pelas praias cariocas, mas eu acredito que ela não fique no Rio de Janeiro. Agora, o futuro dela, para onde ela vai, é difícil. Se ela for bem nessa fase final do italiano, é possível que ela fique por lá. Mas é muito cedo ainda pra gente cravar isso, tá bom, Amanda? Bom, então a gente fecha o MDV de hoje com a pergunta do Marcos Lima. E achei bem interessante a pergunta dele, porque ele fala assim: será que o Osasco consegue a mesma virada heróica que teve contra o Barueri, dessa vez contra o Minas? Então, Marcos, é possível, né? A gente viu ali, ninguém acreditava na virada, né? O Osasco perdeu o primeiro jogo para Barueri, né, por 3-2. Depois foi para o segundo jogo, perdeu o primeiro set naquele absurdo 25-5.
Perdeu o segundo por 25-17, estava a 1-7 da desclassificação do Superliga. Virou, fez 3-2, foi para a última partida em Barueri e ganhou o jogo de 3-7-1. Então foi incrível, deu uma moral gigantesca para o time. Isso pode se repetir? Pode. Pode sim. Voleibol é jogado a cada jogo. Cada partida é uma história diferente. Então, poder acontecer? Pode. O próximo jogo vai ser no Liberado. Então, assim, lá o Osasco é mais forte do que qualquer outra equipe. É uma coisa incrível a força que a torcida de Osasco tem. Porém, o Minas não é Barueri, né? Então, assim, Barueri é uma grande equipe, não estou menosprezando, mas o Minas é hoje a equipe a ser batida na competição. Acho difícil. Como torcedor, gostaria muito de que fosse a semifinal para o terceiro jogo, como torcedor. Mas, analisando tecnicamente, acho bem complicada a situação de Osasco. Mas, também achava contra Barueri e eles conseguiram virar. Então, a gente torce aí para que o jogo, as semifinais, todas duas, né? Que o Bauru também consiga aí uma vitória, mesmo fora de casa, contra o Praia, e leve a semifinal para a terceira partida e ele que vença a melhor equipe, né? Mas é complicada, a missão aí de Osasco é bem difícil, tá bom? Bom, espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês do jeito que vocês queriam, gostariam de ouvir, e continue mandando pergunta pra gente, pode ir lá na nossa fanpage lá no Facebook, né? Ou no Twitter, continue mandando que a gente está aqui para responder vocês. E agora a gente tem a volta de uma sessão aí com força total, que é o mercado do vôlei. Bom, e a gente começa falando de mercado internacional. Pois é, o João Rafael, lembra dele? Que jogou no Rio no ano passado? Pois é, o João Rafael que foi jogar na Itália esse ano, jogou no Sora, fez uma campanha razoável, o time ficou ali entre os 10, porém não se classificou para as finais, mas foi bastante bacana a participação do João lá no Sora, tanto que eles renovaram o contrato para a próxima temporada, mas o João vai aproveitar esse intervalo, essa entre-safra aí, entre o final do italiano, aí, nessa saída do italiano e a próxima temporada, para reforçar uma equipe do Catar. Pois é, o Catar sempre nessa época do ano aí começa catando vários jogadores do mundo afora para jogar as finais e algumas copas que eles têm nessa época lá. Tá levando o Al Arabi, vai levar o João Rafael para jogar esses torneios e ele já estreia aí contra um outro brasileiro. Ele pega o Al Rayyan do técnico Carlos Chuan, que promete ser um partidaço aí. Então o João aí segue na sua carreira internacional, já teve passagem pela Itália, né? Agora voltando, renovou com o Sora, mas vai ter essa passagenzinha aí pelo Al Arabi, vai ganhar uma graninha boa, com certeza as equipes daquela região pagam muitíssimo bem com isso. O Engapé já jogou lá no ano passado, nessa época também, né? Então assim, muita gente boa acaba indo jogar lá, fazer um pezinho de meia, e o João Rafael não vai ser diferente. Vindo para o Brasil, o Minas aí perde alguns jogadores importantes, né? Saem o Marlon e o Flávio, além do Bob e do Piá. O Bob e o Piá ainda não se sabe para onde vão, eles realmente não tiveram um contrato renovado, mas o Marlon e o Flávio estão de partida para o Rio de Janeiro. Acho que foi uma grande contratação do Rio de Janeiro aí, que vai perder o Thiaguinho deve estar indo para a Europa. Então o Marlon vem para assumir o lugar. O Marlon fez uma campanha incrível no Minas e se seguir no nível que está, vai dar um up legal no Rio de Janeiro. O Flávio, aí uma promessa que já é uma realidade, vem jogando muito, um menino novo, com um braço muito veloz, um bloqueio muito bem postado, defendido por muitos como um possível selecionável, né, para a seleção verde e amarela do Brasil aí. Então assim, uma excelente contratação aí do Rio de Janeiro. Flávio e o Marlon vão estar partindo para o Rio de Janeiro aí. Bom, mas para o lugar do Marlon, o Minas vai trazer o levantador Rodrigo Ribeiro, Rodriguinho, que fez também uma Superliga muito bacana lá em Maringá, está vindo agora para o Minas e está trazendo aí um reforço estrangeiro, o ponteiro argentino Lazo, né, que jogou aí no último Sul-Americano, jogou muito bem, né, e vai ser aí um reforço
para o lugar aí dos ponteiros que estão de saída. Pode vir ainda mais novidades aí, inclusive porque talvez tenha que se repor a saída do Flávio, Central Flávio, né? Mas o Minas não está parado, já está de olho aí. A gente está sofrendo aí uma invasão argentina, né? Vários argentinos, o Lazo jogou aí pelo PCN, um time maço, e vem aí muito bem, tem 24 anos, 1,92 m, acho que vai compor muito bem esse time do Minas. Agora a gente vai falar com a torcida mineira, mas do Cruzeiro, que deve estar muito triste, né? Foi oficializada a saída do Taylor Sander, o norte-americano, que vem fazendo uma temporada incrível. O Sander vai, na próxima temporada, para o voleibol russo, vai jogar no Dinamo Moscou. Pois é, a torcida lamenta muito, só que o Cruzeiro já teve um revés na última temporada, quando perdeu o Leal, perdeu o Simão, aí trouxe o Sander, trouxe o Leroux, e agora fica a pergunta, né? Quem pode substituir o Taylor Sander? Muita gente está especulando que esse reforço pode vir de Taubaté. Taubaté está com 3 ponteiros excepcionais no mesmo nível, o que fica caro para a equipe e às vezes não vale tanto a pena. Né? O Conte não deve ficar em Taubaté e pode ser um nome a pintar no Cruzeiro, que eu acho que seria uma grande contratação. Outros já dizem que o Lucarelli está sendo sondado pelo Cruzeiro. Então a gente fica aí com os ouvidos bem atentos, a gente não sabe quem vai vir para o lugar do Sander, mas com certeza, brasileiro não, vai ser um grande atleta aí. Bom, antes da gente fechar essa parte do mercado, eu queria citar aqui a possível saída da Thaísa do voleibol brasileiro, né? A gente teve reuniões na semana passada, o masculino aboliu o ranking dos jogadores e o feminino manteve. Está dando muita polêmica, as meninas que já reclamavam muito, agora reclamam ainda mais, chamando a CBV de machista. Por outro lado, a CBV alega que essa é uma decisão dos clubes, né? Os clubes do masculino aceitaram terminar com o ranking dos femininos, os do feminino não, mas a Thaísa diz que tem propostas do exterior e pode sair, então a gente não sabe qual o futuro da Central de Barueri. Tem uma notícia aqui que não é bem mercado não, mas influencia bastante as equipes, as seleções mundiais. O fenômeno cubano, Melissa Vargas, de apenas 19 anos, que vem sendo apontada há muito tempo como a sucessora de Mireia Luiz, né, um fenômeno cubano, mas que nas últimas temporadas conviveu com várias lesões, não conseguiu se firmar em equipe nenhuma. Esse ano, jogando no Fenerbahçe da Turquia, fez um campeonato espetacular, com altíssima pontuação em todos os jogos e, aí está o X da questão, a grande polêmica, pediu nacionalidade turca. Então, daqui a alguns anos, se o processo realmente correr, a gente pode ter aí Melissa Vargas jogando junto com o Karakuti, que é outro fenômeno turco, e isso pode mexer bastante no cenário de forças no feminino. Então vamos ficar ligados aí, né? Os cubanos têm esse praxe, a gente vai ter a partir desse ano Leal aqui no Brasil, o Leon vai jogar pela Polônia e agora Melissa Vargas pode reforçar aí a seleção turca. Um reforçaço mesmo, assim, jogadora incrível, muito nova, 19 anos apenas, e pode vir aí a fazer sombra para outras opostas, e aí eu digo Egonu e digo também da nossa querida Boscovic, né? Para mim as duas maiores opostas do mundo hoje. E a Vargas me arrisco a dizer que está no mesmo nível, tá? Então segura aí a equipe turca se isso realmente se concretizar. Bom, o mercado está em ebulição, masculino, como eu falei, por incrível que pareça, se mexendo mais, mas o feminino, né, parece que a Natália deve mesmo ir embora para a Turquia, até porque o Minas, com a manutenção do ranking, a Macri subiu, passou a ter valor 7, e aí o time só pode ter 2 atletas com valor 7, e o Minas tem a Gabizinha, a Macris e a Natália. A Natália tem uma proposta muito interessante da Turquia, deve voltar para lá. Cogitou-se do Minas levar a Drusila, tirar a Drusila do Rio de Janeiro, o que causou uma polvorosa no Rio de Janeiro, né? A torcida carioca ficou maluca, a Drusila é um xodó e hoje é vista como uma grande prioridade por Bernardinho.
Então acredito que ele consiga segurar o jogador. Mas ó, fiquem ligados, porque daqui pra frente o mercado vai enlouquecer e a gente vai ter muita novidade toda semana. Mas vamos falar agora da nossa agenda? Vamos falar dos jogos que a gente tem para ir todo mundo ali nas semifinais, jogando fino da bola e grandes jogos aí, tá bom? E a gente começa a agenda de hoje falando do masculino, que chega finalmente às semifinais e tem suas duas primeiras partidas, né? A primeira rodada aí do playoff semifinais, acontecendo agora, no próximo sábado. Né? A gente vai ter às 19 horas, Sesc São Paulo e Sesc Rio de Janeiro. E às 21h30, Sada Cruzeiro e Funvic Taubaté. Lembrando que a Sport TV está transmitindo todos os jogos das semifinais, então você não perde nada. Só ligar aí no canal 38, na Sport TV 2, na Sky, né? Tem Sky, claro. Sport TV 2, Sesc São Paulo e Sesc Rio de Janeiro, às 19 horas no sábado e às 21h30, Sada Cruzeiro e Funvic Taubaté. A segunda rodada já acontece na semana que vem. Os jogos vão acontecer aí na terça-feira. A gente tem o jogo de volta, às 7 horas, Sesc Rio vs Sesc São Paulo, e às 9h30, né, 21h30, Funvic Taubaté e Sada Cruzeiro. Gente, 4 jogaços, fiquem ligadinhos aí. Talvez na terça-feira a gente já tenha a definição dos finalistas, mas a gente torce aí, como bom amante do voleibol, que as semifinais caminhem para a terceira partida, né, para dar mais emoção. Já no feminino a gente tem a segunda rodada, jogos de volta, né, das semifinais, na próxima segunda-feira. No dia 8 a gente tem às 19 horas, Dentil Praia Clube versus SESI Vôlei Bauru, e às 21h30, Osasco Audax e Itambé Minas. Aí fazendo um grande parênteses aí, gostaria de lembrar que a gente tem várias jogadoras brasileiras jogando aí fora e fazendo o nome do Brasil em diversos campeonatos. E agora a gente está chegando à fase final do campeonato argentino e eu queria desejar boa sorte à nossa canhotinha Lia, que está aí com São Lourenço nas cabeças, ali está lesionada, mas a gente deseja melhoras para que ela consiga realmente ajudar a sua equipe nas finais do torneio, tá bom, Lia? Boa recuperação, um beijo para você, a gente vai estar aqui torcendo por você. Eu fico por aqui, galera, mas a gente volta semana que vem, respondendo essas perguntas no Conexão MDB, falando das finais da Superliga e trazendo muitas novidades do mercado, com certeza. Você não pode perder, tá ok? Um bom final de semana para todo mundo e eu vejo vocês semana que vem. Um beijo grande e até lá!